Salve Maria sobre a sua vida, irmão, irmã, servo, serva, missionário, missionária, discípulo, discípula. Sou servo a exemplo de João Batista, sou uma voz. Cara, a escritura não tem como mudar, cara. A escritura vem do magistério, a tradição já provou e comprova isso. Porque, segundo Tessalonicenses 3,15, guardar a tradição. Olha só, Paulo fala para nós que a tradição é muito importante. É transmitida oral e depois por escrita. Por quem? Pelo fundamento dos apóstolos, pela coluna. A Bíblia, isso aqui é uma tradução da Ave Maria, edição de estudo, vai nos mostrar o que? Você pega aqui em 2 Tessalonicenses, olha só. Tessalonicenses 2. Cara, como eu comprei essa Bíblia aqui, muito linda essa Bíblia, cara. Olha só. Ela tá meio zoadinha porque já tem muito tempo, né? Olha só. 2,15. Olha só. Assim, pois, irmãos. Olha só. A gente tem que meditar, degustar. Assim, pois, irmãos, ficai firme. E firme em qual fé? Ficar firme em qual sentido? 1 Timóteo 3,15, que a igreja é a coluna sustentáculo da verdade. Ficar firme nessa igreja, que é a coluna sustentáculo da verdade. Efésios 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E João 6,42, será instruído por Deus. Jesus Cristo, ele é Deus. Certo? Olha só. E conservai, Conservai o quê? Os ensinamentos de nós aprendeste. Ensinamento de nós, de quem? Nós, magistério. Foi confiado a Kefa, sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja, que foi confiado a tradição, a verdade, todo o ensinamento, a integridade do evangelho, 1 Coríntios 15, 1 e 2, e ensinamentos que de nós aprendeste, olha só. É só. O protestantismo, ele segue o fundamento e o ensinamento de nós, apóstolos, que está sobre essa igreja. Catecismo 77, nós somos guiados pelo magistério. Tradição, Catecismo Parágrafo 80. Tradição e magistério, a tradição e a escritura. Os três pilares que é esse ensinamento. Olha só. Seja por carta nossa, palavras, a pregação oral e escrita por nós, que são as colunas, que temos o envio, que tem toda a integridade, que tem todo o baluarte da verdade. Então, meu irmão, olha só. Assim, pois, irmãos, ficai firme. Firmes, né? E conservai os ensinamentos que de nós aprendeste, seja por palavra, seja por carta nossa. E ele vem nos alertar aqui, 2 Tessalonicenses 3, 6, intimai-vos, irmãos. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Que eviteis a conveniência de todos os irmãos que levam a vida ansiosa, ao contrário, a traição que de nós tendo recebido. Você pega em 1 Tessalonicenses 4, 11, 1 Tessalonicenses 5, 14 e Mateus 18, 17. Olha só. Aqui vemos toda a integridade do Evangelho. 2 Tessalonicenses 3, 15. Aqui vemos que Paulo já está nos alertando das divisões de irmãos que não vão seguir essa tradição ensinada por nós. E quem são essas pessoas? Você pega aqui, agora eu vou pegar a Biblinha que eu amo, que é muito mais rápido. Você pega aqui 2 Coríntios
Olha só, cara. 11, ó, 1 Coríntios 15, 1 e 2, olha só. Que Paulo vem nos falar. Eu vos lembro, os irmãos, o evangelho que vos preguei e que tendes acolhido, no qual estáis firmes, ó. Qual é o evangelho? Que está firme? Ensinado pelo magistério, ensinado pelo fundamento dos apóstolos, tanto oral e carta nossa, escrita, certo? Por ele serei salvo, e se conservardes como vos preguei, de outra forma em vão tereis abraçado a fé. Olha só, cara, Paulo está falando para a gente guardar a tradição e está nos alertando também que tem que manter a integridade de acordo com o que foi pregado. Como vamos manter a integridade do evangelho que foi pregado e anunciado pelo magistério? Porque, 1 Timóteo 3, que o magistério ele é o baluarte que guarda toda a verdade. Igreja vinda de homens se apartou dessa integridade, desse magistério, dessa doutrina que foi ensinada pelos os apóstolos, oral, depois por escrita, certo? Por ele serei salvo, e se conservardes como vos preguei, de outra forma em vão tereis abraçado a fé. Olha só que importância a tradição. Por isso que o protestante, eles odeiam a tradição. Eles rejeitam o magistério. Se eles rejeitar o magistério, eles rejeitam a tradição e vai pregar o que eles querem. Que não é a integridade. Por mais que o evangelho seja bonito, maravilhoso, não é a integridade. Não é o ensinamento que os apóstolos ensinou e pregou e anunciou. Qual o verdadeiro ensinamento? Que vem do magistério. Foi confiado ao magistério vivo da igreja. Certo? Agora você pega em 2 Coríntios 11, 4. Olha só que interessante. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, irão aparecer pessoas, a Escritura está falando, que irão pregar outro Jesus diferente. Será que é a mesma integridade? Será que é a mesma visão do magistério? Será que é a mesma mensagem que foi transmitida tanto oral e por escrita pelos apóstolos? Não. Se vão pregar vários Jesus diferentes, já não tem essa integridade. Já não estão mais nessa verdade. Se apartaram dessa verdade para seguir seus próprios fundamentos e suas próprias doutrinas. Inspirado pelo outro espírito do engano, da mentira. Espírito de divisão. Espírito embusteiro e doutrina diabólica. Certo? Diferente daquilo que nós temos pregado. Ou se trata de receber outro espírito. Olha só que interessante. Diferente do que haveis recebido outro evangelho diverso do que haveis abraçado igualmente, aceitai. Agora você pega aqui 2 Tessalonicenses 3,15 e medita em Mateus 28:20. O Espírito Santo assiste essa igreja que se tornou pública em Atos dos Apóstolos 2, que vai manter a integridade, porque é o Espírito da verdade. E em Gálatas 1:8. Mas ainda que alguém, nós, um anjo abaixo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anatema. Repito, 9. Aqui, o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que receber, seja ele excomungado. Irão pregar vários Jesus diferentes. Que doutrina é essa? É a integridade que a tradição ensina? É carta escrita por nós? Tanto oral e escrita? De acordo com o que foi ensinado? De acordo com o que foi transmitido? Não. É outro evangelho. Gálatas 1, 6, 7.
Estou admirado de que tão depressa passei daquilo que vos chamou a graça de Cristo para o evangelho diferente. Quando surgiu o protestante, esse evangelho diferente, ele se espalhou de tal maneira, cara, porque teve ajuda e influência da mídia. Olha só que interessante como funciona o oposto. Os apóstolos, para edificar a igreja, deram a vida. Já o protestantismo, não. Me mostra um mártir na história que foi degolado para fundar a igreja protestante. Me mostra um mártir protestante que é fundamento dos apóstolos. Me mostra um protestante que se foi canonizado santo. Não tem. Que interessante. E me mostra na Bíblia onde está profetizado que foi fundada a igreja, que é a igreja protestante. Que a Bíblia deixa bem claro, meu irmão. Quem lê a Bíblia, quem começa a passar a entender e conhecer a Bíblia, visão do magistério. Você não vai cair nessa fábula, nessas novidades, nesse conto de comadre. O diabo, ele prega sim o evangelho, cara. Como o diabo ele prega o evangelho? Mateus 4, ele pregando para o Senhor Jesus Cristo. Você pega Mateus, diabo ele é espírito. Por isso que aqueles valores de Jesus diferentes são inspiração de quem? Então você pega Mateus 4 aqui, ó. 4. Ou Lucas 4. Você já pega aqui logo um comecinho aqui, ó. Olha só. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. O Espírito Santo. O diabo ele é espírito também. Certo? Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse-lhe: Se és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. O demônio transportou a cidade santa, colocou no ponto mais alto do templo e disse: Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: Ele deu aos seus anjos ordem a teu respeito. Ele te protegerão com a mão, com cuidado, para não machucar os teus pés em alguma pedra. Satanás pregando aqui Salmo, Bíblia Católica 90 e Bíblia Protestante, Salmo 91. Satanás pregando aqui para o Senhor Jesus Cristo a palavra de Deus. E Cristo rebateu, Cristo refutou com a palavra. Que Cristo era a palavra. Porque a palavra da verdade está na vida dele. Olha só, Cristo, esse trabalho apologético é muito importante para nós, cara. Defender a igreja. Cristo está defendendo a igreja aqui com a palavra. Olha o que Cristo diz para Satanás. Satanás usou a palavra. E Cristo, cheio do Espírito Santo, usou a palavra também. Satanás, ele é inspirado pelo outro espírito. Cristo, ele é inspirado pelo Espírito Santo. Agora você vê aqui a luta do outro espírito e do Espírito Santo para destruir a verdade. Ou a mentira. E o espírito do engano destruindo a verdade. Olha só. Citou o Salmo 91. Citou a Escritura. Olha só. Disse Jesus, também está escrito: Não tentará o Senhor teu Deus. Olha só que interessante. Também está escrito. Também está escrito: sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Pedro, eu te darei o pastoreio. Apacenta meus cordeiros, apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo aos apóstolos que ele escolheu. Está escrito. Que interessante. Muito diferente, ó. Satanás citou aqui Salmo 91 e não falou que está escrito. Cristo falou: está escrito. Olha só que interessante, ó. 6. Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito. Ó. Satanás também falou: está escrito. Ele deu anjo ao seu respeito. Deu anjo a ordem ao teu respeito. Ele te protegerão com a mão. Com cuidado para não machucar os teus pés em alguma pedra. Disse Jesus, também está escrito. Ó. Não tentará o Senhor teu Deus. Ó. Satanás citou Salmo 91. Está escrito. E Cristo também falou: está escrito. Usou a palavra contra Satanás. Satanás usou a palavra para cair o quê? Para cair em contradição com Cristo. O protestantismo, ele usa a palavra para quê? Para cair a igreja em contradição. Para negar os dogmas que
a igreja proclama. Olha só a finalidade de Satanás. Usar a palavra para contradizer a igreja. E Cristo usou a palavra para dizer para ele, também está escrito. Para tirar toda a dúvida e tirar a contradição do Satanás. E quem vai nos dar essa visão para descontradizer esses falsos profetas? O magistério. O fundamento dos apóstolos, porque o Espírito Santo desce sobre ele e eles começam a pregar, começam a defender a igreja e começam a edificar. E o Espírito Santo que conduziu Jesus Cristo para o deserto. É só para você ver, cara. Segundo Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus diferentes usando a Escritura para contradizer a igreja, para negar os dogmas da igreja. Ah, Pedro não é papa. Está na Bíblia. A Cristo não fundou nenhuma igreja. Está na Bíblia. Lembra Mateus 4:8? Satanás usando também a palavra? Como a gente vamos refutar e defender a igreja? Com 3 focos principais. Magistério, a tradição, como citei no começo, e a Escritura. Que Satanás não tem magistério. Seu magistério é dividido. Várias igrejas. Ah, mas Satanás quando ele dizer não. Para perseguir a igreja, não. Para perseguir a igreja, ele é uno. Precisa ver que todas as igrejas perseguem a igreja que Cristo fundou. A Universal, a Assembleia, a Triangular, é toda oposta à igreja de Cristo. Que interessante. Essa divisão. Satanás trouxe a divisão. Que divisão é essa? Igrejas. Que estão pregando a palavra, de acordo com o que está pregando para Jesus Cristo ali. Usando essas divisões para quê? Para perseguir a igreja, para tirar você do caminho da verdade, segundo Pedro 2:2, para caluniar o caminho da verdade, para o caminho da verdade cair em decreto, 2 Pedro 3:1 ali, usando a boca dos falsos profetas, desse espírito do engano, de contradição, que usa a própria palavra para perseguir a igreja, para tirar a sua fé, para você não se converter a essa igreja. Satanás, ele usa a palavra, sim. Satanás, ele fundou a igreja. Porque Satanás, ele quer ser igual a Deus. Que Satanás queria o que de Cristo ali? A adoração de Cristo. Mas é o oposto. Ele que deveria adorar a Deus. Mas ele queria que Cristo adorasse ele. Se Cristo é Deus, por que Satanás vai adorar Cristo? Ou Deus? Ou Cristo vai adorar Satanás? Satanás que tem que adorar a Deus. Olha só, porque Satanás, ele quer ser Deus. Ele quer ser adorado como Deus. E como as pessoas fazem isso hoje em dia? Como ele usou disso, dessa artimanha, usando a palavra, fundando suas igrejas, vários Jesus diferentes, para essa igreja que Cristo fundou cair em decreto. Que Satanás ele se baseia na Santíssima Trindade também, ó. Olha só, você pegar aqui em Apocalipse. Olha só, Apocalipse 16:13, ó. Vi sair da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta 3 espírito imundo semelhante a rãos. 3. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Ó, são os espíritos de demônio que realizam prodígios e vão ter com os reis de toda a terra, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus dominador. Olha só. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários dias de frente por inspiração. É do Espírito Santo que desceu em Atos após 2? Não. Esse Espírito Santo ali se tornou uma igreja pública. E tanto foi o Espírito Santo que ajudou a edificar essa igreja. Tanto que o Espírito Santo deu a revelação a Pedro para ele entender a profecia. E Cristo profetiza ali, através do Espírito Santo. Pedro, não, foi a carne, eu sei que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. Eu declaro, tu és Pedro. Sobre ti eu edificarei minha igreja. Então, a finalidade, pode ver, todos os pastores dessas igrejas, fundamento de homens, divisões, usam a Escritura. Todos eles manipulam a Escritura para perseguir a igreja. De acordo com o que Satanás está fazendo ali, Mateus 4, Lucas 4, Mateus 4, 6, está fazendo com o Senhor Jesus Cristo. Por quê?
Pedro deixa isso bem claro. Para finalizar o vídeo, para você entender a mensagem. Segundo Pedro. É só. 2:2, ó. Muitos seguirão, segundo Pedro 2:2, muitos seguirão nas suas desordens. E serão desse modo a causa do caminho da verdade ser caluniado. É só. Por quem o caminho da verdade vai ser caluniado? Você pegar Pedro 2:2, segundo Pedro 2:1, ó. Assim como houve entre os povos falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores, que induzirão disfarçadamente seita perniciosa. Ele, renegando assim o Senhor, que o resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. Olha só que interessante. Por mais que você veja aquela igreja, ah, nossa, que louvor, bonito, como aquela irmã canta bonito, não se deixa ser seduzido, meu irmão. Não se deixa ser seduzido. Porque Cristo, ele fundou uma só igreja. Ah não, mas aquela irmã, aquele pastor prega muito. Ele é muito ungido. Ele é muito cheio da unção. Ele tem revelação de visões, profecia profética. E se cumpre, se realiza. Por isso que eu vou ali naquela igreja. Não se engane, meu irmão. Cristo fundou uma só igreja. Uma só igreja. E para finalizar aqui, você pegar aqui, ó, Mateus 7:21. Nem todos aqueles que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Qual é a vontade de meu Pai que está no céu? Lembra? Aquele que me ouve, ouve aquele que me enviou. Aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Cristo enviou quem? Os apóstolos. Cristo deixou quem? A sua igreja. Se eu sou a partir dessa igreja, não estou dando ouvido ao fundador dela. Se eu me revoltei com essa igreja, não estou ouvindo a pregação daquele que enviou. Certo? Então não estou fazendo a vontade de Deus. Estou fazendo a minha vontade. Fundando a igreja. Pregando o evangelho como Satanás está pregando para Cristo lá. E uma finalidade. Essa igreja aqui que Cristo fundou é mentira. É falsa. A verdadeira igreja é a minha. Porque eu tenho Bíblia. Eu uso a Bíblia. Eu interpreto a Bíblia. De acordo com o que o Satanás está fazendo ali. Citando o Salmo 91. Auto-interpretando a Bíblia por sua própria conta. Quem viu ele? Viu como os demônios conhecem a palavra? Cara, ele estava próximo ali adorando face a face Deus. Que interessante. Se a gente não se apegar com a palavra, a gente somos seduzidos mesmo por esses demônios. Porque esses demônios eles são seduzidos, sedutores, são muito inteligentíssimos, cara. Você não tem noção do grau da inteligência de Satanás, cara. E os seus demônios. Por isso que Cristo deixou a Bíblia, cara. Para você se apegar com essa sabedoria do alto. Para não ser seduzido. Por isso que orai e vigiai. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E, no entretanto, eu lhe direi: nunca vos reconheci. Sim, retirai-vos de mim, operário maus. Por quê? Fiz milagre, fiz prodígio, preguei, proclamei, revolucionei a palavra. Pulei, rodopiei, falei língua, fundei igreja. Ah, Cristo vai falar o quê? Eu não te conheço, meu querido. E que eu fundei uma só igreja. Por que você fundou outra igreja? Você não está obedecendo a minha igreja. Por que Cristo deixou o pastoreio? Para você ter uma obediência, o respaldo dessa igreja. Para não chegar naquele dia, Mateus 27:21. Senhor, se eu fizer milagres e prodígios, eu te conheço. Milagres e prodígios até o demônio faz. A Bíblia diz. Quer ver? Mateus 24:24.
2 Tessalonicenses, para finalizar. Ou Apocalipse 13. Apocalipse, como diz aqui, 16, 13 e 14. São os espíritos, são os demônios que fazem milagres e prodígios. Certo? Para finalizar. E como esses demônios vão fazer milagres e prodígios? Pregando a palavra. Pregando em nome do Senhor Jesus. Nas igrejas findas de homens. Porque os falsos, os anticristos, eles se passam como Cristo. Eles se passam como missionário. Eles se passam como servo de Deus. Só você pegar lá em 2 Coríntios 11, 13, 14, 15. Transfigura em anjo de luz. Transfigura em ministro. E opera milagres e prodígios. E engana o povo. Porque o povo se apartou do mistério. Porque o povo não escuta o mistério. Certo? Aqui, ó. 2 Tessalonicenses 2, 9. Manifestação do ímpio será comparada a graça e o poder de Satanás, de toda sorte, de potestas, sinais, prodígios enganadores. Ele usará de toda seduções do mal, como aquele que se perde por não ter cultivado o amor e a verdade, que os teria podido salvar. Olha só! Por isso, 11. Deus lhe enviará um poder que o enganará e os introduzirão a acreditar no erro. Agora você pega ali, 2 Coríntios 11. O que inspira essas divisões, esses vários Jesus diferentes? O Espírito. Então, é a ação do Deus, porque não cultivaram e não valorizaram a igreja que Cristo fundou. Deus vai mandar o quê? 2 Tessalonicenses 2,11. Por isso, Deus lhe enviará um poder que os enganará e os induzirão a acreditar no erro. Afundeu a igreja, ali a verdade está. O Espírito Santo está aqui. 2 Coríntios 4 ali. Irão surgir pessoas que irão pregar vários Jesus diferentes. E as pessoas vão aceitar de bom agrado. Quem mandou esse Espírito? Para as pessoas acreditarem no seu próprio erro, porque rejeitaram a igreja de Cristo, o próprio Deus. Olha só, cara. Olha só a Bíblia nos alertando, nos ensinando. E eles vão acreditar, cara. Não, Jesus está aqui. Não, o Espírito Santo está aqui. Eu estou sentindo. Olha, Shúria, lá, para lá. Eu estou sentindo, o Espírito Santo está aqui. Quem mandou esse espírito do engano? Deus. Porque eles não cultivaram o amor do caminho da verdade. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Rejeitaram essa igreja. E foram fundar outras igrejas. E Deus vai mandar um espírito que eles vão acreditar no próprio erro. 2 Coríntios 11, 4. Fecha. Salve Maria. Sou missionário Servo Roberto.